A biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibVirt apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, então hoje falaremos de Camões. A obra do Camões, o estudo dela é dividido em duas partes. A primeira parte, que a gente chama de Camões lírico, que são os poemas, e a outra parte, que é o Camões épico, que é justamente os Lusíadas, a maior obra literária da história da língua portuguesa. Nos Lusíadas, o Camões vai contar a história, vai contar os grandes feitos heróicos do povo português. É importante lembrar que um poema épico foi cultuado na Antiguidade Clássica, principalmente pelos gregos, os poemas homéricos, a Ilíada, a Odisseia, que serviram de modelo para os autores renascentistas. O épico é um poema que tem justamente como tema os grandes feitos heróicos de um povo num tempo passado. E aí a gente poderia perguntar, o que o povo português fez de tão importante nessa época para merecer um poema épico? E é justamente esse o assunto que é tratado nos Lusíadas, que é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Se nós levarmos em consideração todas as limitações técnicas que havia na época, a parte náutica, a parte de cartografia, enfim, o empreendimento, a viagem que foi feita, ela representou um grande avanço na história das navegações. Resumidamente, Vasco da Gama parte com a sua frota de Portugal, passa todo o Oceano Atlântico, contornando a costa do continente africano ocidental, faz a volta ali no sul da África, entra no Oceano Pacífico e vai direto às Índias. Essa viagem, obviamente, foi feita com o intuito de estabelecer vínculos comerciais entre Portugal e os países do Oriente. Lembrando que as especiarias, pimenta, cravo, esse tipo de coisa, açúcar, que eram raridades, produtos raros na época, eram muito cobiçados pelos europeus. O que vai acontecer? A história começa com Vasco da Gama dobrando lá o canal perto de Moçambique, entre Madagascar e o continente africano, e ele encontra com o rei Melinde, que pede ao capitão português que conte a história do seu povo. Esse é um subterfúgio que o Camões, o autor, utiliza para poder contar a história do povo português. Então ele vai contar a narradez da Revolução de Avis, que foi responsável pela formação do Estado português, até ali o momento, final do século XV, quando foi feita a viagem. É interessante notar que nos Lusíadas Camões trabalha com sincretismo. Ele mescla tanto elementos da religião pagã, que obviamente estão relacionados com a mitologia da grega, latina, com elementos cristãos. Tem todo um formalismo, todo vamos dizer assim, um molde que é copiado, um padrão que é copiado dessa estrutura antiga. Você tem o Concílio dos Deuses no início do poema, como acontece em qualquer poema épico, quando Baco e Netuno, uns deuses que são contrários à viagem dos portugueses. Vênus, que é a deusa que representa o amor, e Marte e guerra ficam a favor. E toda a narrativa, há diferentes episódios relacionados não só à viagem, como também à história de Portugal, como eu já tinha dito. Tudo isso compõe uma obra que, como eu disse também, já é referência dentro da língua portuguesa. Ela é tão importante que a gente pode dizer que a língua portuguesa, antes dos Lusíadas é uma e pós-Lusíadas é outra. É quando a obra literária em que a língua portuguesa chegou no maior grau de refinamento literário possível. Até o nosso próximo programa. A BibVirt apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.